A paz seja convosco. Eu louvo o Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Eu gostaria de orar. Deus nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, eu te adoro nesta tarde. Pai, trabalha o nosso caráter. Oh Deus, só pelo Teu Espírito o Senhor é capaz, o Senhor conhece quem nós somos verdadeiramente. Dentro de nós. Senhor, visita os lugares escuros da nossa alma. Deus, venha trazer luz, Pai, em nome de Jesus, para as trevas do nosso coração, da nossa alma. Leva-nos, Senhor, para um lugar de quebrantamento, de confissão, de arrependimento. Senhor, nos ensina a nos amar, nos ensina, Senhor, a fugir da maledicência. Nos ensina, Senhor, a fugir do dedo acusador, o dedo que aponta e julga as pessoas. Pai, que o Teu amor seja derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos batizou. Visita, Senhor, cada uma dessas vidas que vai ter contato com esse vídeo. Nos capacita pela ação do Espírito Santo. Pai, eu oro nesta tarde, porque eu preciso muito do Senhor. Nós, cada um de nós, precisa muito do Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Eu recebi um vídeo essa semana, e esse vídeo mexeu muito com o meu coração, e eu acredito no trabalhar do Espírito Santo. Deus tem a forma de trabalhar com cada um de nós. E eu acredito que tudo começa com oração, com jejum. E eu acredito que quando existem homens e mulheres orando, intercedendo uns pelos outros, Deus vai trabalhando, Deus vai derrubando as muralhas de Jericó, que cerca o nosso coração, que cerca o nosso entendimento, que cerca a nossa visão, para que a gente não veja, para que a gente não ouça e para que a gente não acesse a maldade, a malignidade, a perversidade, o pecado, a iniquidade que habita o nosso coração. E essa semana, esse vídeo que eu recebi dizia o seguinte, que muitas pessoas têm saído da igreja por causa da fofoca. Não acredito nisso. E naquele momento que eu vi aquele vídeo, o entendimento que veio no meu coração é que as pessoas se afastam da igreja porque elas não perdoam. Porque elas se excluem da graça, porque elas ficam ofendidas e a raiz de amargura vai crescendo e elas vão adoecendo e elas vão entrando num estágio de solidão, de se isolar e se isolando, elas estão se insurgindo, se levantando, se disponibilizando contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria é a gente congregar, é a gente andar junto, é a gente se estranhar, a gente ouvir, a gente falar, a gente ter pontos de vista diferentes, mas a gente se respeitar. E acima de tudo, a gente buscar em Cristo, pela ação do Espírito Santo, o amor de Deus, aquele amor que ele é ministrado no meu coração e no seu coração pelo Espírito Santo que foi nos legado, que foi nos dado, que foi nos presenteado quando nós aceitamos Jesus. E a nossa carne, gente, ela não presta. E a nossa carne, ela quer nos levar todo dia para fazer aquilo que ela gosta de fazer. E a nossa carne, ela nunca vai converter, porque o que precisa converter é o nosso espírito, o nosso coração, o nosso entendimento. E a nossa carne sempre, todo dia, nos quer levar para um lugar de competitividade, de orgulho, de vaidade, de se levantar e se colocar acima das pessoas com palavras, com discursos, com ações. E esse vídeo me trouxe esse entendimento. Eu vi esse vídeo e dentro de mim, no meu coração, veio esse entendimento. As pessoas se afastam da igreja porque elas não conseguem perdoar. E nós precisamos perdoar.
E só quem veio lá da lama, só quem já pecou e só quem já foi alcançado pela graça de Jesus, que foi perdoado, que se sentiu perdoado, que se deixou ser perdoado, ser alcançado pela essa obra redentora de Jesus e pela ação do Espírito Santo que convence, é que entende. E eu me lembro aqui de uma mulher que um dia ela chega na casa de Simão, um homem que estava recebendo Jesus. E havia uma mesa, e havia um banquete, e havia muitas pessoas que conheciam muito de Deus, mas que conheciam um pouco de arrependimento, de confissão, de graça. Havia pouco conhecimento da maldade do seu próprio coração. E Jesus foi convidado para estar naquele lugar. Jesus foi. Jesus sabia o que ia acontecer ali. Jesus estava entendendo o que estava acontecendo ali. E de repente entra naquela casa uma mulher, e ela não foi convidada, mas ela chega ali e ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar. E ela começa a enxugar as lágrimas dela com os cabelos. Ela se derrama na presença de Deus. E Simão, que era o dono da casa, ele olha para aquela situação e ele julga. Ele fala, se Jesus fosse profeta, ele saberia que tipo de pessoa é essa. Uma mulher que se expõe. E Jesus, ele não discrimina. Jesus, ele amava Simão. Jesus amava aquela mulher pecadora. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala que ela era uma pecadora, porque ela foi rotulada como pecadora pelo dono da casa. E Jesus conta uma história para Simão, para ele entender. Porque o desejo de Jesus é que a gente compreenda, que a gente entenda, que o nosso entendimento seja aberto e que a nossa cegueira espiritual ela venha acabar. E Jesus fala para Simão, Simão, havia 2 homens que deviam muito. Um devia uma quantidade pequena e outro devia uma grande quantidade. Só que ambos não tinham como pagar a sua dívida. E eles foram perdoados da sua dívida. Quem amou mais? E o dono da casa disse, aquele que a dívida era maior, ele amava mais o que perdoou a dívida. E Jesus falou, essa mulher, ela se vê como pecadora, ela se vê como suja, ela conseguiu enxergar a sua própria sujeira, o seu próprio coração mau, a sua própria mazela. Gente, o Espírito de Deus, só Ele é capaz de mostrar a nossa imundícia. Porque às vezes por fora a gente está lindo. E Jesus disse que os fariseus, aquelas pessoas daquela época, limpavam os vasos por fora. Mas por dentro o vaso estava sujo. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente está lindo pelo lado de fora. Mas dentro de nós estamos cheios de rapina. Nós estamos cheios de assassinato. Nós estamos cheios com as nossas mãos sujas de sangue. E eu quero citar com você um versículo que eu li agora há pouco e ele é muito confrontador, esse versículo, e ele é de 1 João 3,15, que diz assim. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E muitas vezes a gente julga e a gente até dá opinião na vida das pessoas que, por uma fatalidade, matam os outros. No trânsito, sem querer, a gente julga, a gente sentencia e condena. E eu já falei isso aqui um tempo atrás. Mas eu tenho entendido que a gente está com a mão suja de sangue porque a gente mata as pessoas com o nosso ódio, com o nosso ciúme, com a nossa inveja. E eu fico pensando até que ponto, para a gente obter o que a gente quer, para a gente conquistar as coisas que o nosso coração enganoso quer, o que nós estamos dispostos a fazer?
para tirar pessoas do nosso caminho, para matar pessoas com palavras, com indiferença, com preferência, com partidarismo. E o Evangelho de Jesus nos chama para um novo estilo de vida. E isso é algo assim radical e às vezes a gente não é compreendido. Porque a palavra do Senhor diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que a gente seja curado. É dessa forma que a gente é curado, é dessa forma que a gente é alcançado pela graça de Jesus. Nós somos gente, nós precisamos de gente e nós precisamos andar junto e nós precisamos olhar um olho no olho, nós precisamos conversar, comunicar, confrontar ideias, comunicar sem agredir, sem brigar, sem matar, mas buscar reconciliação. E eu tenho entendido que Deus deseja isso de mim. E às vezes a gente fica receoso. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele deseja obediência, muito mais do que o nosso sacrifício. E talvez o que Deus requer de mim, de você hoje, é que a gente procure pessoas, irmãos, e a gente peça perdão por guardar mágoa, por sentir ódio. E às vezes a gente fica até assustado com a maldade do nosso coração, do nosso velho homem, da nossa velha natureza caída. E Jesus quer reconciliação. E às vezes a gente tenta esconder, mas às vezes as nossas ações, as nossas palavras, o nosso semblante demonstra o nosso ódio, a nossa indiferença para com os nossos irmãos. E eu quero te dizer que talvez todas essas pessoas que você tem reservas são seus irmãos. E eu quero te dizer também que o nosso verdadeiro inimigo não são pessoas. Não é o meu marido, não é meu filho, a minha filha, não é os meus irmãos da igreja. O meu verdadeiro inimigo é Satanás e o império das trevas. É o que está por trás das pessoas. E às vezes, por causa de coisas, nós matamos o nosso irmão da nossa vida. Às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa de uma posição, nós matamos as pessoas. Nós privamos as pessoas da graça. O nome de Deus fica sendo envergonhado por nossa causa, porque nós somos o povo de Deus. E a gente vive uma vida cheia de fermento, de fariseu, uma vida de hipocrisia, que na frente de todo mundo a gente pergunta pelas pessoas, a gente ama da boca para fora. E Jesus ele ensinou, filhinhos, não amemos de palavras apenas, mas de fato, de verdade. Então quem ama, anda junto. Quem ama, olha olho no olho. Quem ama, perdoa. Quem ama, libera perdão. Quem ama, suporta o irmão, porque tem uns irmãos que são difíceis. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que suportar, porque não seria fácil. E que a gente tem que suportar os que são débeis na fé, aqueles que são fracos. E Deus nos chama para esse evangelho e viver a palavra de fato e de verdade não é fácil, é só pela ação do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar nesse dia. Essa semana eu fui muito confrontada no meu coração, no meu próprio coração. E o apóstolo Paulo, ele fala muito que como ele era um homem que ele compartilhava a palavra, que ele era um enviado de Deus, que ele era um homem que Deus usou para trazer
para pregar, para ensinar, para doutrinar o povo de Deus, ele falava que ele se policiava, que ele buscava para a vida dele conserto, ele buscava para a vida dele discernimento, ele buscava para a vida dele submeter o Espírito Santo para que ele não pudesse ser pego em falhas. Então nós precisamos, todo dia, nos colocar na presença de Deus para que Deus venha nos lavar pela sua palavra, pela confissão, pelo arrependimento. E nós precisamos voltar a algumas práticas, nós precisamos confessar pecado, nós precisamos arrepender e experimentar o verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento ele traz mudança. E a gente viver um novo estilo de vida, um estilo de vida diferente, exótico, que a gente vai atrás do irmão. E talvez hoje você possa ouvir pela fé Deus falando para você, fulano, cadê o seu irmão? Um dia Jesus, ele chegou para Caim, lá no livro de Gênesis, e falou assim: Caim, cadê seu irmão Abel? E Caim responde para Deus: Deus, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Por acaso eu sou a babá do meu irmão? Por acaso eu sou guarda-costas do meu irmão? Mas a verdade é que Deus sabia que Caim tinha matado Abel. E às vezes a gente não mata as pessoas com um revólver, com um carro, com a facada, com um chute, mas a gente mata as pessoas com a maledicência. A gente mata as pessoas contando segredos de aconselhamento. A gente expõe as pessoas. A gente mata as pessoas privando elas do nosso amor, privando elas de fazer justiça. A gente está vendo a injustiça, a gente está vendo a omissão, mas a gente não toma providência. E Deus nos chama para que a gente viva um novo estilo de vida. Deus nos chama a gente fazer jejum. Mas que jejum? Jejum de liberar as ataduras da impiedade que a gente tem prendido pessoas. E Deus tem tratado o meu coração nessa semana. E sabe o lugar que eu quero chegar? E que eu quero te convidar para chegar também? Ao lugar que Davi chegou. Davi, quando ele pecava contra Deus, ele se arrependia de uma forma tão grande que todo mundo via que ele pecou. Porque ele punha pano de saco, ele punha cinza na cabeça, ele mostrava com a vida dele arrependimento. Ele não escondia. E muitas vezes o Espírito Santo tem nos trabalhado na nossa vida, mostrando para nós aquilo que nós temos feito com as pessoas através da atitude de alguém para conosco. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus ele é tão maravilhoso e nos guia a toda a verdade e nos convence que às vezes algo que a gente tem praticado, que a gente tem feito com os outros, a gente não percebe, mas através do que a gente percebe na vida de outro, a gente vê que a gente está fazendo pior. E hoje é o dia de mudança, hoje é o dia do conserto. Muitas vezes o nosso caráter, para ele ser mudado, a gente tem que sofrer, a gente tem que ser humilhado, a gente tem que perder, a gente tem que descer. E eu creio que um dos caminhos para a igreja do Senhor Jesus, do experimentar avivamento, experimentar a glória de Deus, é a gente se arrepender e confessar e chamar o irmão. Como Deus falou com Caim: Caim, cadê o Abel? Então, irmãos, eu não sei de vocês, eu sei um pouco do meu coração, porque o Espírito Santo vai trabalhando. Mas Deus nos chama nessa tarde. Cadê o Abel? Cadê a pessoa que você tem deixado fora, que você não cuida, que você trata com partidarismo, que você julga, que você reflete o que você é no outro, que você guarda ódio e mágoa? E talvez você possa me falar: Francislene,
O ódio que eu sinto, ele é legítimo, porque eu sofri injustiça, porque eu fui esquecido, porque eu não fui cuidado, porque eu não faço parte. Mas, diante de Deus que é santo, não justifica. Porque a vida que Jesus tem para mim e para você é que a gente esqueça o que ficou para trás e que a gente avance para as coisas que estão diante de nós. Então, alegre o seu coração nessa tarde. Se você tem matado as pessoas com seu ódio, porque você guarda mágoa pelo tratamento que você recebeu ou não recebeu, que você libere perdão hoje. Se você precisar procurar alguém, procure. Peça perdão, confesse que você sentiu ódio, que você sentiu mágoa. Reconcilie, busque reconciliação. Porque esse é o caminho para a nossa restauração, para a restauração do interior, para que a gente experimente cura, para que a gente experimente libertação. Tem muita gente doente e doenças que têm sido somatizadas no corpo porque não perdoa. E quem somos nós para não perdoar? Nós precisamos perdoar e nós precisamos ir além, nós precisamos procurar. Nós precisamos olhar olho no olho, nós precisamos orar junto, porque quando a gente conversar, que a gente orar junto, a cura virá. A glória de Deus, o Espírito Santo vai se alegrar e vai nos vivificar. Nós somos gente, nós precisamos de gente. E eu quero te convidar nesse dia para que você não olhe mais as pessoas como inimigos, porque as pessoas não são seus inimigos. As pessoas, se nós aceitamos Jesus, nós somos irmãos. E nós estamos num processo de cura divina, de libertação, de transformação, de santificação. E nós precisamos andar junto. Nós precisamos comungar, nós precisamos cear, nós precisamos orar junto, nós precisamos nos suportar. E a glória de Deus vai manifestar. E a cura virá. E como diz Isaías 58, nós seremos reconhecidos, sabe como? Somos como pessoas reparadoras de brecha. Pessoas que reconstroem sobre os entulhos. Nós seremos conhecidos como essas pessoas. Como você quer ser conhecido? Tem um versículo que diz assim: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Meu irmão, Jesus quer reinar em mim, no meu coração, nas minhas emoções, na minha alma, no meu espírito, e quer fazer isso na sua vida. E para ele reinar, as coisas têm que ser feitas da forma dele, do jeito dele. E do jeito de Jesus, nós precisamos prestar conta para Jesus do Abel que a gente matou, do Abel que a gente abandonou, do Abel que a gente não chamou para jantar junto, do Abel que a gente rotulou como pecador, como Simão fez com a mulher pecadora. Nós precisamos. E eu quero deixar essa palavra com você. E eu quero te incentivar a buscar para a sua vida arrependimento, a buscar para a sua vida confissão e pedir que o Senhor venha restaurar o amor, venha restaurar a comunhão, para que a bênção venha ser ordenada. Porque o salmista, ele diz que aonde existe comunhão, ali o Senhor, ele ordena bênção, ele ordena vida para sempre. Então, se você tem sido impelido pelo Espírito Santo a pedir perdão, a procurar pessoas que você tem guardado mágoa, guardado ódio, procure, peça perdão. Passe essa vergonha por amor a Jesus, para que haja conserto, para que haja cura, para que haja restauração. E a glória de Deus há de se manifestar. E nós seremos conhecidos como o povo que reconstrói sobre os entulhos. Nós seremos reconhecidos como o povo que repara brechas.
e que o nome do Senhor, ele venha a ser conhecido, como Jesus falou, Pai, que eles sejam um, como nós somos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus orou para que, como ele, o Pai e o Espírito Santo são um, que nós, eu e você, nós sejamos um, para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.